Segundo domingo da Páscoa, ano B, leitura para 7 de abril de 2024, tema: Somos filhos da ressurreição. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras, estas reflexões cheguem a mais comunidades, a mais pessoas e a mais famílias, e vão compartilhando. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 35. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava a ser o que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuem terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos e irmãs, Cristo nos revela que a vida em comunidade é uma vida de doação, de partilha, de comunhão. O cristão não deve se colocar a serviço da ganância e da acumulação. O chamado de Deus é que não nos coloquemos a serviço da divisão, mas que sejamos unidos uns com os outros e com Cristo. A segunda leitura da primeira carta de João. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. Irmãos e irmãs, o cristão verdadeiro é aquele que ama Deus, que responde sim ao chamado e que busca viver na unidade com seus irmãos. Nós vivemos em um mundo de muita divisão e de pregação de um Cristo que divide a comunidade. Muitos dentro da própria igreja pregam a negação ao Papa, do mesmo jeito que naquele tempo pregavam a negação a Cristo. Muitos querem uma igreja que se cala, uma igreja que não questiona, uma igreja a favor dos poderosos deste mundo, uma igreja que privilegia o ter, privilegia a posse, privilegia a posição social. A segunda leitura nos chama a atenção e o cuidado para não servirmos a falsas doutrinas e a não pregar a negação de Cristo como se fosse vontade de Deus. No Evangelho de João, capítulo 20, 19 a 31. Então, do versículo 19 até o 31. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. E depois mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois disso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Tomé respondeu: Se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não meter o meu dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. Irmãos e irmãs, o primeiro grande sinal de ressurreição é a instalação da paz. A paz é o contrário da guerra, é o contrário da perseguição e da escravidão. A paz é um dom de Deus derramado sobre aqueles que o amam. Jesus faz questão de repetir aos apóstolos reunidos que o poder da paz esteja com eles. A paz não anda sozinho. Ao receber o dom da paz, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Ninguém pode ser presença do Espírito de Deus sem trabalhar e espalhar o poder da paz onde estiver. Mas para ser instrumentos da paz e ser presença do Espírito de Deus, temos que ser instrumento do perdão. Desta forma, é preciso trabalhar o perdão, semear a paz para receber o Espírito Santo. O Senhor ainda nos revela em Tomé que para sermos presença de Deus que perdoa, que espalha a paz e que tem o Espírito Santo, é preciso crer.
Mais uma vez, precisamos entender que ninguém crê em Deus sem assumir a missão de anunciar o poder e a revelação de Deus amor. A revelação de Deus perdão, a revelação de Deus comunhão e de Deus que tira o pecado do mundo. Meu testemunho de que eu creio em Deus é de nunca me colocar ao lado daqueles que negam o amor e a vida, dos que negam o direito e a partilha, dos que negam que é preciso vivenciar a revelação, assumindo a vida dos irmãos que precisam do médico dos médicos, daqueles irmãos que precisam da solidariedade, daqueles irmãos que precisam da partilha e da comunhão. Jesus ressuscitou e Ele nos disse que também nós poderemos fazer o mesmo e poderemos fazer coisas ainda maiores se nos tornarmos servos e servas de Deus. Lavar o pé dos irmãos significa me colocar a serviço da vida. Significa me colocar na posição de Jesus, servo dos servos. Grande no reino de Deus é aquele que serve. Ressuscitar é estar não a serviço dos poderes que negam a vida, negam o amor, negam a paz, negam o Espírito de Deus. E com isso, nossa missão é de nos colocarmos a serviço da vida, a serviço do Evangelho. Jesus veio para que todos tenham vida, e assim deve ter também a nossa missão. Que a graça, o amor e a paz de Deus esteja com todos. Amém.